na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Hoje vai ser mais uma introdução à carta aos Romanos, né? E a partir da semana que vem nós começaremos a entrar nos textos, nas palavras, nas doutrinas aqui contidas nesse livro. Hoje eu quero mais demonstrar qual é a importância da gente estudar, o impacto que ela teve na história, o impacto que ela pode ter em nossa vida, quem escreveu e quais são os principais assuntos. Então diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo número 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Até aí. Irmãos, você tem pregadores como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que demorou cerca de 13 anos para fazer toda a exposição, para fazer a exposição completa da carta aos Romanos. Então, só por aí você já observa que há muitos conceitos, há muitas doutrinas aqui, e de fato, porque esse livro é a base da nossa fé. Nós somos protestantes por causa da carta aos Romanos. É claro que outros, como nós, que demoraremos aí cerca de 2 anos, sim, 2 anos estudando essa carta aqui, então não falte, né? Outros fizeram mais rápido, mas é uma carta extremamente preciosa, que há tesouros celestiais aqui, que com certeza irão trazer muita edificação à nossa vida. Eu quero hoje mais dar uma breve introdução, como dar aquela degustação, para que você possa experimentar um pouco do que nós iremos estudar nesses dias, e que o seu coração possa se acender, ficar aquecido, pois a importância dessa carta durante as eras cristãs foi realmente crucial. Então, primeiro princípio, a epístola e sua importância. Irmãos, Romanos é conhecido como a epístola das epístolas, o mais importante e proeminente escrito do apóstolo Paulo. John Stott descreveu a carta aos Romanos como o manifesto cristão, F.F. Bruce como o evangelho segundo Paulo. Guilherme Dior escreveu como, teologicamente, o maior livro já escrito. Não maior no sentido de mais comprido, mas de relevância, de importância, de doutrinas aqui contidas que são extremamente cruciais para a nossa fé. Romanos, de certa forma, é o 5º evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, que retratam faces diferentes a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos então Romanos, que vai como dissecar as doutrinas já contidas no evangelho e expandir isso, a fim de que tenhamos maior clareza, maior compreensão. Então, Romanos é a espinha dorsal da Escritura, é a espinha dorsal da nossa fé. É por isso que ela está aqui, em primeiro lugar, após Atos. E Atos originalmente era junto com Lucas. Após isso, já está aqui Romanos. Não porque ela foi a primeira a ser escrita, mas porque ela é extremamente importante e a primeira que os cristãos deveriam se debruçar para compreender a sua fé. A primeira carta escrita de ordem cronológica foi a primeira Tessalonicenses, mas certamente a mais importante é Romanos. E o apóstolo Paulo, ele escreveu diversas cartas, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, são 17 cartas. E cartas pastorais, cartas pessoais e também cartas doutrinárias como esta daqui. Romanos, ele vai falar de doutrinas fundamentais da Escritura e, portanto, da nossa fé, como por exemplo, propiciação, substituição, expiação, justificação. E se você não ouviu nenhum desses termos, e muito menos sabe qual é o conceito disso aqui, não se preocupe. É exatamente isso que nós estaremos explorando e estudando nesses dias. O que é a propiciação? O que é a justificação pela fé? São coisas que você precisa saber de cor e salteado, porque são a essência do cristianismo. Doutrinas que estão não apenas aqui, mas por toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Mas é claro que Paulo, em uma espécie de ápice da revelação divina, escreve coisas que de fato só poderiam vir do céu. Como você acha que as pessoas eram, por exemplo, salvas no Antigo Testamento? Por suas obras? Por seus sacrifícios? Pela observância da lei? Não. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas como nós somos hoje, pela fé. Fé no quê? Fé no Messias que haveria de vir. Nós cremos no Messias do Senhor Jesus Cristo que já veio. Eles criam naquele que haveria de vir. Lembra o que a Bíblia diz a respeito de Abraão? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então não há um só ser humano que não é justificado pela fé. A salvação continua sendo de graça,
no Antigo e no Novo Testamento. Por isso, Romanos é uma espécie de chave Misha, aquela chave que abre todas as portas, que abre porta de carro, que abre porta de casa, é uma chave mestre. Romanos é assim, é a chave mestre para nós compreendermos todas as demais doutrinas que há na Escritura. Essa epístola teve um papel extremamente fundamental e crucial na história da igreja. Por exemplo, na reforma do século XVI, em 1517. Foi através de Romanos, mais especificamente do capítulo número 1, verso 17, escrito: "O justo viverá pela fé", que Martim Lutero chegou à compreensão que não era por indulgência, não era por penitência, ou qualquer outra coisa que ele herdaria o reino dos céus, mas unicamente através da fé. Os grandes avivamentos espirituais que varreram, por exemplo, a Inglaterra no século XVIII, foram incendiados pelo efeito do estudo da carta aos Romanos. Ou seja, essa carta, a palavra de Deus, teve um poder de mudar a história de forma drástica. Romanos teve grande influência e alcançou até mesmo meios acadêmicos. Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: até bem pouco tempo, o livro de Romanos era estudado nas escolas de direito norte-americanas, a fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer uma argumentação. Ou seja, eles queriam que os jovens estudantes aprendessem a como argumentar, e porque é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui nesse compilado: defender a sua fé e defender as doutrinas relativas à fé cristã. E é isso que, então, os advogados deveriam aprender a fazer, é isso que os professores deveriam fazer. Então, eles estudavam isso na América. E por quê? Porque, é claro, esse país também foi sentado sobre os puritanos, aqueles que fugiram da Inglaterra por causa de sua fé e que estabeleceram, os Estados Unidos foi sentado em cima destes puritanos piedosos e tementes a Deus. Então não é de se esperar o contrário. É claro que eles usavam a Escritura para poder desenvolver uma boa argumentação. Eu sei que hoje os Estados Unidos já não é o que foi. Hoje é um país extremamente progressivo, liberal e relativista. Mas nem sempre foi assim. Eu sei que hoje as Bíblias foram tiradas da escola. Eu sei que hoje a Constituição que regeu Harvard por muito tempo foi mudada. Antes tinha como base o conhecimento da verdade. Hoje não. Mas era assim, eles usavam a Bíblia, eles usavam Romanos para ensinar aqueles jovens estudantes a como argumentar. Olha só o que o Lutero diz a respeito de Romanos. Essa epístola é parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela diariamente, como o alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é ela estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece. Irmãos, eu sei que toda a Escritura, que é inspirada por Deus, ela é algo deleitoso de se estudar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem compreensão, mais você conhece a Deus e mais você encontra ali deleite. Mas o que Lutero vai dizer aqui a respeito do escrito do apóstolo Paulo, Romanos, é algo fenomenal. Ele vai dizer que esse livro, essa carta é digna de ser estudada exaustivamente e ela nunca vai acabar. Como assim? Você estuda e sempre vai ter algo novo a se aprender. E isso acaba se tornando um exercício de deleite, um exercício de desfrute das doutrinas aqui contidas. E não apenas isso, nos leva a um desfrute maior, que é o desfrute de Deus, a desfrute na nossa salvação. Charles Erdman, ele ainda diz sobre este livro o seguinte: o Evangelho de Cristo, que é a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Olha o que este homem diz. Que isso aqui é a mais doce música jamais ouvida na terra. E é claro, este é o canto de Deus a respeito dos propósitos eternos, dos decretos eternos a respeito da nossa salvação. É claro que ao estudar isso aqui, compreender, isso soa como boa música ao ouvido. Então veja o impacto que essa epístola, ao ser estudada, teve na vida de diversos homens e na história. É realmente pertinente que nós a estudemos hoje.
É realmente pertinente que nós nos debrucemos sobre ela e extraiamos os tesouros aqui contidos. Não, a Epístola dos Romanos não é difícil demais. Afinal, ela não foi escrita para acadêmicos, ela foi escrita para pessoas como eu e você, para uma igreja de gentios e judeus. Então sim, é possível nós compreendermos ela e aplicarmos na nossa vida. E eu creio que assim como esses homens foram impactados, assim como a história foi impactada, eu e você seremos também impactados pela mensagem aqui contida. Quantos creem? Segundo princípio, o impacto da epístola, conversões e transformações. Só podemos dizer que somos protestantes, porque alguém um dia resolveu protestar contra os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Mas protestar com que base? Qual que era ali, né, a argumentação principal para protestar? Romanos. Lutero, que era um monge católico, viveu em uma época extremamente difícil, sim. Se hoje o Papa ele já goza de um certo prestígio, ainda mais naquela época, que não apenas detinha o poder da igreja, mas também poder de Estado, ou seja, poderia desferir pena capital para quem discordasse de suas doutrinas. E de fato foi assim. É conhecido aí o Tribunal do Santo Ofício, onde muitas pessoas na Idade Média, por discordarem da Igreja Católica, morreram. Temos os pré-reformadores, como John Hus, que foi queimado, e por aí vai. Então, de fato, Lutero viveu uma época muito difícil, onde o Papa poderia, inclusive, matar quem discordasse. Ele viveu na época das indulgências, onde se estava construindo a Basílica de São Pedro, e por conta disso, era cobrado indulgências com o objetivo de obter algum terreno no céu ou salvação. Inclusive, Tetzel ficou conhecido pela seguinte frase: quando uma moeda no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. Mas tudo isso não parecia fazer muito sentido para esse monge católico, para esse monge alemão. E em 1515, ainda monge, ele começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. E ele começou a dar aula sobre esta preciosa carta, Romanos. E ele percebeu que não, a justificação não se dava através de indulgências, ou até mesmo de penitências, ou por aí vai, longas orações, ou por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé. E diante disso, ele escreveu as suas 95 teses contra as indulgências, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou na porta do castelo de Wittenberg. A consequência foi a Reforma Protestante, o maior movimento religioso na história desde os Pentecostes, e graças à carta aos Romanos. Irmãos, diferente do que muitos pensam a respeito de Lutero, ele não era alguém divisível, ele não queria dividir a igreja. Ele queria uma reforma, ele queria que a igreja voltasse aos seus primórdios. Mas a igreja não parece ter aceitado isso muito bem, e acabou acontecendo a reforma ou a ruptura da igreja católica romana e a igreja protestante, aqueles que protestaram. Eu sei que hoje muitos, eles vão para a igreja com esse objetivo. Com o objetivo, às vezes, até de dividir. Sim, há pessoas que vão assim. Elas estão ali na igreja, mas elas começam a não concordar muito com o que o pastor está dizendo. E qual é a atitude delas? Elas fazem um montinho e racham a igreja. E isso é um mau testemunho. Esse tipo de coisa nasce no inferno. É uma das coisas que Provérbios vai dizer que Deus odeia, a divisão. Mas não é o caso aqui. Lutero, ele não queria dividir a igreja. Ele queria que ela fosse reformada. É mais ou menos o seguinte: você tem lá a sua casa e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pintura começa a ficar desgastada. O reboco começa a cair. E o que você precisa fazer? Destruir a casa e construir de novo? Não. Basta que você faça uma reforma. Basta que você a torne bela como era. E era exatamente isso que Lutero quis fazer. Mas a Igreja Católica Romana já era uma grande instituição. Um simples monge não iria mudá-la. E quiseram então, embora prometessem salvo-conduto a Lutero para defender suas teses, quiseram matá-lo. E um dos seus amigos escondeu em seu castelo, e ali inclusive ele traduziu a Bíblia para o alemão e por aí vai. E o que levou Lutero a pensar dessa forma? Lutero, ele percebia que ele não era justo. E tudo quanto ele fazia não era o bastante para alcançar o favor divino.
Ou seja, ele era atormentado pela culpa, e por conta disso, constantemente ele confessava para o padre. Você já confessou para o padre? Eu já. Uma vez. Eu já estava frequentando a igreja evangélica, a igreja protestante, mas meu pai, né, católico, me obrigou ali a fazer a crisma. E para crismar você tinha que confessar. E eu cheguei diante do padre, e o que eu queria dizer? Padre, me perdoa, mas eu estou indo na igreja evangélica, não quero frequentar a igreja católica. Vocês estão errados. O que eu disse? Padre, eu brigo com a minha irmã, me perdoa. Aí ele falou, reza lá 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e está perdoado, meu filho. Eu saí de lá e nunca mais voltei, né? Que eu estava completando 15 anos, eu estava ficando um rapazinho, e meu pai já começou a me dar uma certa autonomia. Mas é assim que funciona a igreja católica até hoje. Você tem que confessar. Os católicos romanos, que realmente seguem à risca o catecismo, eles confessam, e acho que é mensal ou até mesmo semanal. Eu não sei muito bem como funciona. Por causa da culpa que Lutero sentia, ele praticava a confissão. Não apenas isso, ele se autoflagelava, ele praticava penitências, mas ele percebia que por mais que ele fizesse todas essas coisas, não parecia ser o suficiente. Isso atormentava, isso trazia angústia em sua alma. Irmãos, você já teve a sensação de fazer algo e parecer que nunca é o suficiente, que nunca é o bastante? Irmão, só que já quem viveu isso é um sentimento angustiante, de não ser bom o bastante para algo, ou para alguém, e era esse sentimento que Lutero tinha em relação a Deus. Deus, por mais santo que eu tente ser pelas minhas obras, eu não consigo. Eu não consigo ser justo segundo a tua lei, eu peco e eu a quebro. Até que um dia, ele abriu a sua Bíblia em Romanos 1,17, que está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, assim como Paulo, certa feita, teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e as escamas de seus olhos caíram posteriormente a isso, ele percebeu que Jesus era o Senhor de todas as coisas, assim foi com Lutero. É como se escamas tivessem caído dos seus olhos. Ele percebeu que não era por seu próprio mérito, não era por suas obras, mas era apesar das suas obras. A salvação se dava unicamente na fé em Jesus Cristo. Irmãos, a justiça de Deus, revelada então no Evangelho, trouxe a Lutero descanso e segurança. Irmãos, é perturbador você viver uma vida onde você sabe que no final você vai ter que se encontrar com Deus. E você não é justo o suficiente. Isso não te traz nem um pouco de segurança, pelo contrário. Isso traz aflição, tristeza e desânimo. Mas quando você compreende que não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, é como se um fardo caísse de suas costas. Eu não sei se você já leu a obra de John Bunyan, O Peregrino e a Peregrina. Eu acho maravilhoso a segunda obra, que é um compilado ali, segundo volume, que é a Peregrina. Ela comete menos erros que o cristão. Mas a história do peregrino é a seguinte: o homem que habitava na cidade da destruição é alertado pelo evangelista que aquele lugar seria destruído. Após essa declaração do evangelista, um grande fardo aparece em suas costas e parece crescer cada vez mais. E ele caminha e aquilo lhe traz angústia, cansaço, ele não consegue se livrar daquele fardo. Até que um dia ele se depara com a cruz de Cristo. E ante a cruz de Cristo, aquele fardo pesado, que trazia tristeza, cai. E essa é a história da nossa vida quando nos encontramos com Jesus. Talvez você até fosse um bom cidadão, uma boa conduta, mas ainda pesava sobre a sua consciência o fato de você não cumprir a lei de Deus, o fato de você não agradar completamente a Deus, até que um dia você ouviu o Evangelho. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolheu. Não é você que faz algo para se justificar, mas é o que Cristo fez na cruz. E é como também se um fardo caísse de suas costas. Você consegue então descansar e ter a segurança que no fim, ou ainda que você morra hoje, você irá como uma bala para o céu, mesmo não sendo perfeito. Mas não foi, Romanos não teve efeitos apenas na vida de Martim Lutero, mas também na vida de Agostinho, que foi um grande intelectual do início da era cristã.
extremamente intelectual, mas também extremamente imoral e promíscuo. E isso o atormentava. O fato dele viver uma vida dissoluta no pecado, uma vida devassa, isso causava grande aflição. E ele pensava, como é que eu vou mudar de vida? Eu não quero mais viver essa vida. Então um dia ele senta no jardim e não sabe o que fazer para mudar a sua vida em 180 graus. Então ele ouve uma criança brincando e gritando em voz alta, toma e leia, toma e leia. E ele pega então a Bíblia e abre em Romanos 13, do verso 13 ao 14, que diz o seguinte: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudícias, acho que é imundícias, né? Não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Se nós vamos para uma versão um pouco mais simplória, como a Nova Tradução Linguagem de hoje, talvez fique até um pouco mais fácil de você compreender, e lá está escrito assim: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Irmãos, isso aqui foi revelador para Agostinho. Após ler isso aqui, ele mesmo admite que apenas este verso foi suficiente, que após ler isso, ele fechou a Bíblia e a sua vida foi transformada. E ele escreveu um dos maiores compêndios teológicos, a Suma Teológica de Agostinho, a qual, inclusive teólogos como Lutero, Calvino e outros reformadores beberam. Agostinho influenciou escritores como John Wesley e também John Bunyan. Ou seja, a carta aos Romanos teve um efeito transformador na vida daquele homem que era atormentado também por seus pecados, que era atormentado pela sua vida dissoluta, pelo fato de saber que se morresse naquele exato momento, ele queimaria no fogo do inferno. E não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Irmãos, essa carta foi responsável por grandes reavivamentos, inclusive após o Pentecostes. Após o estudo dessa carta, lugares experimentaram algo poderoso. E eu não estou falando aqui do avivamento que você tem hoje no meio evangélico. Eu estou falando do avivamento bíblico. Eu não estou falando desse avivamento falso, esse fogo falso, estranho, produzido pelo homem, como por exemplo em eventos como Descende ou Marcha para Jesus, onde as pessoas até vão ali, gritam, correm, choram, falam em línguas, cantam, mas saem dali e vão cometer os mesmos pecados. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento, isso é apenas histeria coletiva. Onde não há mudança de vida, arrependimento de pecados, convicção de pecados, não há avivamento. Eu estou falando do avivamento bíblico, onde você se percebe como pecador, é como se seu coração fosse colocado diante do espelho e você pudesse contemplar a podridão que há ali. Isso é avivamento, e chorar então, confessando os seus pecados. Avivamento é aquela pessoa que não tinha compromisso algum com a fé ou com Deus, mas após ouvir o Evangelho, ela muda drasticamente de vida. Ela passa a servir, ela passa a amar, ela passa a entender o seu lugar no corpo de Cristo. Isso é avivamento bíblico. Não é o que vemos por aí. Os avivamentos verdadeiros ao longo da história geraram conversões em massa, mudaram pessoas e sociedades. Mudou a Inglaterra, a Escócia, a Alemanha, mas é aqui no Brasil, que parece quase a metade ou mais a metade se considera cristão. Mas o que nós vemos é só a maldade aumentar. O que nós vemos é um sal que não salga, é um sal insípido que os homens pisam constantemente. São homens que não têm convicção da sua fé. Pessoas que não sabem a natureza do seu próprio coração. Irmãos, de fato, a doutrina da depravação total do ser humano é tão ofensiva que muitos dos próprios evangélicos, ao ouvirem, rangem os dentes. E isso só prova uma coisa, que no fundo, eles não acham que são tão maus como Deus diz que é. Eles se acham bonzinhos. Peraí, eu não sou tudo isso. Calma lá, pegue leve. Eu nunca matei, eu nunca roubei.
Eu postei lá aquele texto sobre o médico Giovanni, eu não preciso nem comentar aqui uma atrocidade, uma monstruosidade, algo extremamente repugnante. Só de você contemplar aquilo ali, é algo realmente porco, imundo. Mas, às vezes, nós precisamos voltar um pouco para a gente. Voltar um pouco para o seu coração. Irmãos, Paul Washer ele vai dizer que Hitler não é um fenômeno ou anomalia. Ele é o que todo ser humano pode se tornar sem Deus, sem a sua graça. Esse é o meu e é o seu coração. Mas se nós continuamos a achar que somos bonzinhos, nenhum avivamento acontecerá. Você tem hoje evangélicos que mais parecem ursinhos carinhosos. Concordam com tudo, não confrontam nada. Toleram tudo, menos a palavra de Deus. Você tem evangélico que vai em programa de televisão e diz, olha, o Jesus desses intolerantes não é o meu Jesus. É claro que não é o Jesus bíblico. Você tem cantores como Leonardo Gonçalves, que tem um histórico assim, divórcio, separação, depois participando de manifestação esquerdista, e por fim, indo em igreja inclusiva dizendo, eu não represento os evangélicos, obviamente não representa mesmo. Nem de perto. Nem de perto. Mas aí dizem, estamos vivendo um grande avivamento. Qual? Eu não vejo. Eu não vejo. Como eu disse, falsos avivamentos podem ser produzidos. Fogo estranho pode também ser produzido. Mas o que isso gera? Apenas pessoas viciadas em arrepios e emoções. Mas sem mudança de vida alguma. Não muda o caráter, não converte, continua perdida na sua imoralidade, na lama do pecado. A diferença agora é que elas se convenceram que estão convertidas. E há uma diferença entre ser um convencido e um convertido. Por exemplo, você pode se convencer de algo que você não é. Eu estava convencido que eu sou uma pessoa engraçada. Mas qual é a realidade? Eu não sou. Heresia. Heresia! Não sou engraçado. Por quê? Porque os irmãos dizem. Irmãos, não é possível que todos aqui estão errados, só eu estou certo. Ou seja, eu me convenci de algo que eu não sou, e é por isso que eu parei de fazer piada, irmãos. Não estão percebendo, né? É isso. Mas tem gente que se convence de algo que não é. Isso é o que a Bíblia chama de pensar de si mesmo, além do que convém. E tem muita gente que acha que é crente, mas não é. Não é. Ela acha que vai à igreja, isso é cristianismo. Mas não é, irmãos. Não é. A igreja avivada de hoje diz que mover de Deus é ter uma poupança gorda, é ter dinheiro, é ter saúde, é ficar rico. Não é isso que anuncia a teologia da prosperidade, é ser liberto de doenças. Isso para eles é avivamento, isso para eles é evangelho, isso para eles é cristianismo. Mas temos algumas outras modas pegando aí, por exemplo, a teologia do coaching, que diz que você pode ser o que você quiser. Não pode. Não pode, nem tem o dever. Irmãos, por mais que eu queira, eu nunca vou ser um grande nadador como quem, Léo? Michael Phelps. Nunca. Um grande corredor como o Bolt. Ou um craque no futebol como o Neymar. Eu posso dedicar a minha vida inteira. E eu não vou ser. E daí? Você sabia que há coisas que mesmo que seja a vontade de Deus, às vezes não dá para fazer. Por exemplo, Davi, ele chegou à conclusão, poxa vida, eu estou aqui em um castelo, construído com marfim, e a tenda de Deus, e a arca da aliança em uma tenda. Não, isso não está certo não. Eu vou construir um templo para Deus. Isso agradou a Deus ou não agradou a Deus? Foi a vontade de Deus ou não foi a vontade de Deus? Foi. É confirmado através do profeta. Mas na hora de colocar a mão na massa, Deus disse para Davi, não. Davi, você tem muito sangue em suas mãos. Você não vai construir isso aqui. Quem vai construir vai ser seu filho, Gidedias, ou Salomão. E assim acontece. Há muitas pessoas que são uma bênção.
Podem até ser que tenham chamado pastoral, mas não vão poder porque cometeram erros no passado, que o impossibilitam de fazer isso, ainda que aquilo fosse a vontade de Deus. O ponto é, você não tem a obrigação de ser o melhor do mundo, você tem a obrigação de fazer o melhor com os dons e habilidades que Deus te deu, porque é disso que Deus vai cobrar. É o talento que Ele te deu. Se 5, 5, se 2, 2, se 1, 1. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Você tem a teologia da autoestima, onde as pessoas vão à igreja para sair dali apenas com seu ego, com seu ego inflado. Então o pastor diz que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa é o centro do coração de Jesus Cristo, que é Deus no céu e ela na terra. E ela sai dali extremamente feliz com essa afirmação e continua no seu pecado. Irmãos, isso definitivamente não é teologia bíblica e não é avivamento. É por isso que você tem um monte de crente aí que é igual bolo cheio de fermento, desse tamanho. Igrejas que são desse tamanho, mas não tem realidade nenhuma. Não há conversão. São iguais ao mundo, não há diferença. Não há diferença. Avivamento bíblico é o que aconteceu em Atos 2, onde as pessoas, por causa da convicção de seus pecados, começaram a servir, doar e repartir os seus bens. Hoje é quase um milagre quando alguém chega no pastor e fala: pastor, quero contribuir financeiramente na igreja. É quase um milagre. Hoje fazem de tudo para o quê? Para não contribuir. Não, mas é porque lá é... Irmãos, e daí? A ordem bíblica é para que você contribua de forma proporcional, regular e generosa. Chame como você quiser, dízimo, oferta, mas é isso. E como Nicodemos diz, e eu concordo, nada se enquadra melhor que isso do que o dízimo. Mas no avivamento as pessoas não estavam preocupadas com migalhas. Elas precisa, eu tenho aqui terreno, vou vender, toma aqui, faz a obra, envia para a igreja. Avivamento. Avivamento são jovens como Estevão, sendo apedrejado até a morte por causa de sua fé. Mas hoje, quando entra uma pandemia, nós estamos dispostos nem a arriscar a nossa vida para poder frequentar a igreja. Não, mas é bem assim, eu posso servir a Deus na minha casa. Hoje, irmãos, é quase uma luta. Como eu disse, a gente tem que avisar aqui semanalmente que tem PG, que tem oração, que tem culto e tem que chegar no horário. Então cadê? Onde está o avivamento nisso tudo? Onde está a convicção de pecados? Onde está o choro? Onde está a mudança de vida? Cadê? Não diga que estamos vivendo um avivamento. O avivamento sempre começa, irmãos, com os joelhos prostrados no chão, com arrependimento, com lágrimas, com convicção de pecado e mudança de vida. Terceiro princípio. Quem escreveu essa epístola? Quando escreveu e a quem foi endereçado. Irmãos, quem escreveu é muito claro aqui, e há pouca divergência sobre isso. Foi o apóstolo Paulo. Inclusive, ele inicia a carta falando: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele escreveu por volta do ano 57, 58, quando estava na Grécia. Mas, ao curioso, é que embora essa carta tenha sido direcionada à igreja de Roma, não foi Paulo que fundou essa igreja. E muito menos Pedro, como afirma o catolicismo romano. Primeiro, porque Pedro foi o apóstolo da circuncisão. O apóstolo Paulo, dos gentios. Então veja que a igreja era basicamente formada em Roma por gentios, e não por judeus. Então não tem muito sentido. Segundo, porque Paulo, ao escrever, não menciona Pedro aqui. Isso seria uma baita falta de cortesia. Imagina, eu estou escrevendo uma carta lá para a igreja de Guará e nem cito o pastor Rodrigo. Que falta de cortesia, não? Ele não cita Pedro aqui. Mas terceiro, porque Paulo disse que gostaria de ir a Roma para compartilhar o evangelho e algum dom. Ora, se Pedro já tivesse feito isso, ou se Pedro até mesmo fosse o pastor de lá, não faria sentido ele fala isso, que gostaria de pregar o evangelho, ensinar um pouco mais de doutrina e também compartilhar algum dom. E por último, Paulo tinha um princípio de pregar o evangelho aonde ainda não tinha sido pregado. E também não edificar sobre o fundamento alheio. Ou seja, Paulo, ele tinha princípios ali. Aqui já foi pregado o evangelho, então eu vou para ali. Aqui já foi compartilhado o dom do evangelho, então eu vou para ali. Então quem fundou essa igreja? Como é que começou essa igreja? Porque era uma igreja de extrema importância e relevância naquela época.
Era uma igreja que ficava como se fosse na grande São Paulo do Brasil. Havia um grande número de pessoas ali, milhares, talvez milhões de pessoas em Roma. Talvez essa igreja fosse grande. Quem começou essa igreja? Não foi nem os apóstolos. Provável que foram cristãos comuns, dispersos pelas diversas perseguições que havia ali. Inclusive, Justo Gonzalez, no seu livro História Ilustrada do Cristianismo, ele vai dizer o seguinte: muitos lugares foram evangelizados por camponeses e comerciantes que tinham que ir e vir. Enquanto faziam isso, pregavam o evangelho. Foi o que provavelmente aconteceu aqui em Roma. Cristãos que iam e vinham fazer as suas tarefas, fazer os seus negócios, comercializar, enquanto isso pregavam a mensagem pela qual foram cativados. Eles não guardaram para si, eles anunciaram a outros, e ali começou a se formar uma igreja. Olha só que bênção, né? Nós costumamos ler aqui as grandes missões do apóstolo Paulo, costumamos ver aqui as grandes plantações de igreja na Ásia Menor, na Macedônia, e por aí vai. Mas veja que essa igreja aqui, tão proeminente, foi plantada por gente como eu e você. Pessoas comuns, pessoas que simplesmente foram impactadas pelo poder do Evangelho. E esse impacto foi tão grande que não era possível guardar essa grandiosa mensagem para si. E eles passaram a compartilhar. Irmãos, você não tem o dever de ser um pastor se você não tiver chamado para isso. Mas como cristão, você tem o dever de compartilhar a mensagem do Evangelho. Do seu jeito, da sua forma, mas tem o dever. Todos nós temos. Todos nós. Veja os efeitos de alguém que foi impactado pela mensagem. Alguém que realmente converteu o seu coração de tal forma que estava transbordando a ponto dele não conseguir guardar para si. Você não pode ficar calado no seu serviço, irmão. Não pode ficar calado na sua roda de amigos. Você tem que compartilhar o Evangelho. O Evangelho é a salvação. É o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação do Evangelho. Não ache que o seu familiar, que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, o seu colega de trabalho vão se converter por apenas você orar, não. Orar é importante, mas também é importante que você abra sua boca e pregue. Essa igreja foi formada por pessoas que não aceitaram guardar a mensagem do Evangelho só para si. Quem foi Paulo? Paulo, ele foi um judeu extremo. Ele foi um blasfemo, um perseguidor da igreja, mas que um dia, a caminho de Damasco, ele se torna um crente em Cristo Jesus. Ele se converte, Cristo aparece para ele e a sua vida é transformada. Inclusive, Cristo torna o apóstolo dos gentios. Irmãos, Paulo aqui, ele não era nenhuma pessoa boazinha, como talvez você pense. A Bíblia vai dizer em Atos 7, que enquanto Estevão era apedrejado, Paulo estava lá segurando as capas e consentindo no assassinato daquele jovem. A caminho de Damasco, Paulo não estava indo pregar o Evangelho, ele estava indo caçar cristão, para encarcerar e talvez, quem sabe, até mesmo assassinar posteriormente. Como eu disse, as pessoas acham que o Evangelho é para pessoas boas, é para gente justa. Mas como disse Jesus Cristo, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele não veio para chamar justos, mas pecadores. Nós vemos crimes hediondos e ficamos extremamente irritados e furiosos, e com razão. Mas você nunca sabe o que Deus pode fazer na vida de um pecador, seja qual for o pecado que ele tenha cometido. Este homem aqui era um assassino, perseguidor da igreja, e olha o que Deus faz em sua vida. Olha o poder do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. E não apenas isso. Deus ainda, em sua soberana vontade, o usa para fazer muito pelo Evangelho. Paulo, ele era alguém que tinha cidadania romana. E isso era um título de muita honra naquela época. Era o equivalente a você ter título de cidadão norte-americano ou até mesmo europeu. Paulo era um judeu nato.
ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, como ele vai dizer em Filipenses 3, verso 4 e 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo poderia dizer que era o ser humano perfeito. O ser humano que subjugou todos os outros. Mas como ele começa dizendo aqui, eu poderia confiar na carne, mas não é isso o que faço. Além do mais, ele tinha sido criado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, um rabino líder do Sinédrio. Talvez um dos homens mais excelentes da sua época. Ou seja, naturalmente dotado de muitas habilidades, dons, um grande cérebro, não só da igreja, mas do mundo. Até hoje, ele era conhecido como Saulo ou Paulo de Tarso, que era o centro da cultura junto com Atenas e Alexandria, no Egito. Paulo conhecia poetas e filósofos gregos, mas ao conhecer o Evangelho, ele não considerou isso como sabedoria, mas como perda. Não que Deus não usou todas essas coisas, sim usou, mas o apóstolo Paulo mesmo, ele não confiava nessas coisas, ele confiava no poder de Deus. Isso também nos ensina algo aqui, porque parece que hoje, para ser pastor, você precisa ser um ignorante, entendeu? Um ignorante. Falei errado de propósito. Parece que para ser pastor hoje, o requisito é não ter inteligência, é ser ignorante. Inclusive é errado usar suas habilidades naturais para a glória de Deus. Veja que Paulo não era ninguém inculto, embora ele afirme em Filipenses 4,17 o seguinte, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas ser inculto não é requisito para ser um pregador. Inclusive, irmãos, Deus vai usar os seus dons e habilidades. Vai usar suas limitações. Vai usar aquilo que você conhece. Eu sei que muitos hoje, né? Inclusive, confiado em um texto que não tem nada a ver. Nada a ver. Com o que eles usam hoje, que é aquele texto que o Espírito Santo daria capacidade de poder para que você respondesse, para que você falasse diante das autoridades. Eles falam, não precisa estudar a Bíblia, não precisa ler livro não precisa ter conhecimento não. O Espírito Santo há de revelar, há de colocar as palavras na sua boca. Isso é verdade? É verdade. Quando você estiver diante do tribunal para perder a sua cabeça. Enquanto estivermos aqui, precisamos estudar, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos debruçar aqui, precisamos esmerar. Isso é papel do pastor, mas também seu. Também seu. Veja que Paulo ele não confiava nisso aqui, ele considerava como pura perda, mas Deus usou. Inclusive ele cita talvez aqui alguns poetas e alguns filósofos romanos em seu escrito. Alguns dizem, o que importa é ser honesto. Não precisa ter conhecimento, é verdade? É verdade. O requisito básico é a honestidade, é a integridade. Mas é um engano pensar que junto com a honestidade não deve vir inteligência, habilidade para falar correto. Eu sempre aqui tropeço em algumas palavras, mas estou sempre me esforçando para poder falar melhor, para poder ter uma melhor oratória. E por aí vai, porque isso facilita na compreensão do Evangelho. Mas muitos dizem, não, basta ser honesto. Está cheio de pastor honesto aí, ensinando um monte de heresia, levando um monte de gente para o inferno, que não tem coragem de tocar em 1 centavo da igreja, mas que está conduzindo o povo para o inferno. Como? Através do falso ensino. Então sim, irmãos, Paulo, embora ele considerasse tudo o que naturalmente tinha como refúgio, Deus usou os seus dons para escrever 1, 2, não, 17 cartas, a metade do Novo Testamento. Não apenas isso, Romanos, uma obra-prima, contida, recheada com doutrina, com pensamentos extremamente profundos, complexos, mas ao mesmo tempo claros. Como é que Deus fez isso? Usando as habilidades naturais que Deus mesmo tinha dado a ele. Mas quarto e último princípio para a gente encerrar.
principais assuntos que nós vamos estudar na carta aos Romanos. Primeiro, a carta aos Romanos, ela visa mostrar a unidade da igreja. E por quê? A igreja não era formada apenas por judeus, mas também gentios. Não apenas por senhores, mas também por escravos. E todo tipo de gente. Eles precisariam aprender a ser igreja. Eles precisariam aprender a ser corpo de Deus. Irmãos, um bloco sozinho ou material de construção lá no depósito é edifício? Não é. Em um edifício nós temos diferentes materiais. Você tem um bloco, você tem argamassa, que vai cimento, areia, cal. Você tem texturas, materiais diferentes, mas que juntos formam o edifício. Paulo vai dizer nessa carta que a igreja é assim. Pessoas diferentes que juntas formam o corpo de Cristo, o edifício de Cristo. Não mais de acordo com a descendência, a circuncisão, a cultura, mas segundo a fé em Jesus Cristo. E isso permanece até nossos dias. Aqui você vai encontrar gente de todo tipo. Gente que sabe mais, gente que sabe menos, gente que teve uma vida promíscua no passado, gente que nasceu na igreja. A gente precisa aprender a ter unidade, paciência e perseverança para que possamos edificar e resplandecer Cristo no mundo. Segundo, ele vai evidenciar aqui a universalidade do pecado, que não há um justo sequer, que todo homem pecou e está destituído da glória de Deus, que todo homem nasce com a natureza do pecado e é destinado ao inferno se não for Cristo. Eu sei que hoje tem muita gente que acha que pode se salvar por suas obras, por dar uma cesta básica, por ser um bom cidadão, por nunca ter matado, roubado, ser viciado. Mas o que o Evangelho diz é que essas obras são para Deus como um trapo de imundícia, ou seja, não valem nada. Você pode ser a pessoa que mais fez caridade no mundo. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se você não colocar a sua fé em Jesus Cristo, você está perdido para todo sempre. Porque todos pecaram, todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. E Paulo vai afirmar isso aqui. Não há um justo. Todos se rebelaram contra Deus. Todos, todos. Terceiro, ele vai anunciar a doutrina da justificação pela fé. Se todos se extraviaram, se todos pecaram contra Deus, se todos estão perdidos, como é que nós fazemos para nos voltar a Deus? Através da justificação que acontece em Cristo e é adquirida por nós através da fé. A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo na cruz. E ele vai gastar uma grande parte aqui mostrando que você é pecador, miserável, merecia o inferno. E se não fosse então Cristo e a cruz de Cristo, nós não poderíamos estar aqui hoje. Pastor, mas eu já ouvi o Evangelho. Eu sou crente, mas você peca? Se você peca, irmãos, o Evangelho é para você. Um erro é pensar que você não precisa do Evangelho. Às vezes nós pregamos a palavra mais evangelística e aquela pessoa que está 1000 anos na igreja pensa o quê? Isso aí é para o novo convertido. Isso aí é para quem está chegando agora, não é para você. Que às vezes está 1000 anos na igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas que fazia lá no passado. Que ainda não tomou a posição na sua vida. Que parece que o Evangelho também precisa alcançar o seu coração. Mas para isso é necessário você reconhecer a sua pequenez, a sua depravação. Não é a obra que fazemos. Pastor, eu não falto um culto, eu não falto uma oração, eu não falto as reuniões de PG, eu estou envolvido em tudo quanto é tipo de coisas que a igreja faz, eventos e também obras e tudo mais. Eu sou um bom marido, um bom pai. Você tem que ver o funcionário exemplar que eu sou, sempre ganho o título de funcionário do mês. Ok? Essas suas obras não servem para nada, para efeito salvífico. Se você não crê em Cristo, você vai com essas obras para o inferno. Não é pelo que você faz, é pelo que Deus fez por nós em Cristo. É Ele que nos traz a vida eterna. A minha certeza, irmãos, que se eu sair daqui e morrer agora, deixar minha esposa viúva com as minhas filhas, eu vou para o céu. Não é o que eu faço de bom, pelo contrário. Há coisas que passam no meu coração que me assustam. Sim, há muitos pastores que não são convertidos. John Wesley mesmo não era. Ele vai dizer que através
da carta aos Romanos, inclusive, e da pregação dos moravianos. Cristo vem ao encontro do seu coração, e ele já era um pastor. Há muitos pastores aí que precisariam sentar e ouvir o Evangelho, aprender primeiro, antes de ficar de pé para ensinar. Mas ainda que você já tenha vencido alguns pecados, e aqueles que passam no seu coração não te assustam? A violência, a imoralidade, o horror, que está aí, ninguém vê, mas Deus está vendo. E você acha mesmo que o Evangelho não é para você? Você acha mesmo que você não é um depravado? Oh, meu irmão, se você acha assim, você não conhece mesmo o seu coração. Você não conhece mesmo quem você é. E por isso, o Evangelho também é para você. Romanos declara que o injusto é justificado ao confiar na justiça de Jesus. Quarto, proclamar a nova vida em Cristo, na pessoa de Jesus. Após nós nos convertermos, nós precisamos agora viver uma vida de mortificação na nossa carne, e isso se chama santificação. Não é porque você é justificado e se morrer hoje vai para o céu, que você deve então pecar para que a graça se torne abundante na sua vida. Não. A graça que te alcançou, é ela que vai te levar a viver uma vida transformada. O grande sinal de alguém que se converteu é que ele não tem prazer na prática do pecado. Ele quer viver o mais santo possível. Quinto, ele vai anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Irmãos, é só pela vida do Espírito que nós conseguimos viver em santidade. Alguém estava me dizendo essa semana, eu não consigo mais. Eu não tenho mais forças, acabou. Eu não sei o que fazer. Irmãos, mas é exatamente isso. Às vezes, para fazer um salvamento no mar de alguém que está se afogando, você precisa esperar a pessoa perder toda a sua força. É exatamente quando você está se sentindo assim no fundo do poço, com os recursos financeiros esgotados, com os recursos de sua saúde esgotado, e você fala, eu não consigo mais. A Bíblia diz, é nesse momento, fraco, que em Deus você pode se levantar como um gigante, forte. Forte. É isso que vai te dar força para viver uma vida santa. Uma vida que glorifica a Deus. Não é você, através da sua própria força e estratégia, que vence o pecado, mas é o Espírito Santo que habita em você. E é na força dele que você vence as tentações e o pecado. É através dele que nós temos uma vida transformada, e Paulo vai enfatizar isso aqui. Sexto, ele vai revelar a soberania de Deus na salvação. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Deus nos escolhe não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ou seja, não é pelo que você faz ou deixou de fazer. Lembra lá de Jacó e Esaú? Romanos 9, o apóstolo Paulo vai falar disso. Não eram gêmeos nascidos, para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse. Amou Deus a Jacó e rejeitou a Esaú. Irmãos, o que eles tinham feito no ventre da mãe dele? Nada. Mas Deus, de forma soberana, escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. A salvação não depende de quem quer ou quem deseja, mas unicamente de Deus usar de bondade para com quem Ele quiser. De forma que Ele não peca e nem deixa de ser justo por isso. Afinal, todos mereciam o inferno. Sétima coisa que ele vai evidenciar aqui nessa carta é mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Esses relacionamentos são para com Deus, para com nós mesmos, para com o próximo, com as autoridades, com nossos chefes, com nossos filhos. Precisamos aprender, irmãos, ter relacionamentos transformados. Certa vez alguém queria sair do PG e ele me pediu. Eu disse, não vai sair. Queria ir para outro PG. Por quê? Identifiquei que o problema daquela pessoa não era distância, não era afinidade. Era um problema que aquela pessoa tinha com o irmão. Ou seja, aquela pessoa pensava que ao mudar de lugar, o problema iria desaparecer mais não. Não iria. Ele iria ter que continuar convivendo com aquela pessoa. E o rancor, a mágoa, a falta de perdão estaria ali. Então eu disse, você precisa resolver isso. Porque não é o lugar. Lembra daquela ilustração do Joãozinho? Ele pisa no cocô e vai para a sala e fala, a sala está fedendo. Ele vai para a cozinha está fedendo. Aí ele sai para fora de casa. Sai para fora. Ele sai de casa
E fala, o mundo inteiro está fedendo, mas o problema não estava no mundo. No lugar estava no Joãozinho. É isso. Isso é você. Às vezes você acha que o problema está no pastor. O problema às vezes está na sua esposa, nos seus filhos, no seu chefe. Não, irmão. O problema está em você. Você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado por Deus. E a partir do momento que a transformação acontecer no seu coração, as coisas ao seu redor também serão transformadas. É isso que você precisa entender. Ele vai terminar com saudações, mostrando que a igreja ela precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde nós estamos com o coração aberto, mãos abertas, casas abertas, lábios abertos para abençoar uns aos outros. Mas eu creio que através da mensagem de Romanos, nós não seremos mais os mesmos. Como pessoa, como igreja, como cônjuge, como irmãos, como funcionários, como patrões, como servos de Cristo. Eu creio de fato que Deus fará grandes coisas nesses dias, através da pregação do Evangelho. Você crê nisso? Eu sei que alguns hoje têm pregado um Evangelho maltrapilho, um Evangelho de migalhas, onde a mensagem é resumida naquilo que Deus pode te dar aqui. Mas Romanos vai te convidar a sentar na mesa e experimentar dos banquetes celestiais, onde a maior bênção é espiritual. A saber, ter uma vida transformada por Cristo Jesus. Isso é a maior bênção espiritual. Ouvir o Evangelho e ter a nossa vida transformada por Ele. Eu creio que Deus, nesses dias, fará isso conosco, comigo e com você. Você crê nisso? Então se coloque de pé e vamos orar.